Oi meninas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, Drica Salgueira, um canal que é feito para você, para te ajudar, para te auxiliar, desde cabelo até unhas. E enfim, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer um olho para noite, para você utilizar numa festa, num casamento, num jantar. E a gente vai fazer um olho com as cores preto, azul e vamos trabalhar também com glitter, tá? E aí eu vou te passar todo o passo a passo, tudo que eu vou utilizar. Vamos lá pro vídeo logo de uma vez, pra gente não perder tempo, tá? Eu vou começar o vídeo, eu vou começar aqui a maquiagem desse olho com vocês, com a sombra nesse tom aqui, ó. Tá? É um tom mais pro laranja, tá? O pincel que eu vou utilizar, primeiramente, vai ser esse pincel aqui de esfumar. Esse aqui ele é um pouquinho mais grossinho, mais roliço, tá? Porque eu também vou utilizar um outro pincel de esfumar, só que um pouquinho mais fino, tá? Esse pincel, a gente vai utilizar ele basicamente para fazer a base desse olho. Eu já fiz a minha sobrancelha, tá? Deixa eu botar só o arquinho aqui pra gente eu conseguir pegar melhor, para o cabelo não ficar atrapalhando, né? Rapidinho aqui. Pronto. Então, esse pincel aqui, a gente vai utilizar para fazer a base do olho, tá? Eu já coloquei a sombra que eu falei que eu utilizaria, e aí eu vou fazer a parte de fora do olho, tá? Eu não sei por onde vocês começam. Eu sempre começo a maquiar o meu olho, sempre fazendo a base, depois eu faço côncavo, depois eu trabalho nessa parte inferior da pálpebra, que fala, né? Eu sempre faço isso. Início, vamos falar assim, início, meio, fim. Então a gente vai pro início da sombra. Eu vou fazer a base desse olho com essa sombra nesse tom alaranjado, meio laranja, né? Só que naquele laranja muito aberto, um laranja um pouco mais fechado. Depois eu vou até utilizar um laranja mais aberto por cima desse. Mas eu vou utilizar por cima desse para dar uma quebrada, porque o outro é muito laranja. E aí eu vou fazendo movimentos circulares. Eu sempre começo a passar o pó daqui pra cá e vou trazendo o restinho pra dentro do olho. Tá? Sempre movimentos circulares. Agora eu vou passar nesse lado aqui, ó. Sempre de fora pra dentro. E aí eu vou fazendo movimentos circulares para poder esfumar essa sombra. Tá? Sempre movimentos circulares para esfumar a sombra. Eu gosto pra caramba do tom dessa sombra, porque eu posso utilizar ela para fazer vários tipos de maquiagem, tá? Deixa eu ver se precisa mais um pouquinho. Ó, fora, dentro, aí eu vou esfumando de dentro para fora, de fora para dentro. Não necessariamente você precisa segurar o olho como eu faço, não. O ideal é que você nem segure. E com leveza, com mais leveza até se você conseguir do que eu, porque eu tenho um monte de pedreiro, mão pesada, você vai esfumando esse olho. Até você ver que tá bom, entendeu? Que esfumou de uma forma que você não veja a marcação no olho. Né? Porque antigamente, antes de começar com a questão de esfumar o olho, às vezes as pessoas se maquiavam e você via certinho o início da sombra, o final da sombra, enfim. A técnica de esfumar, ela faz justamente isso aí, ela tira essas marcações. Então você para de esfumar na hora que você observar e ver que você já não tem nenhuma marcação, tá? Pronto. Agora, o que eu falei pra vocês que nós viríamos com uma sombra, um tom de laranja mais forte, mais intenso. Porque eu já tenho um laranja embaixo, mais escuro, né?
E aí eu vou colocar um tom um tom acima, um pouco acima não, até bem mais acima do que esse, mas ele vai dar uma quebrada. A sombra que eu vou utilizar, ela faz parte da paleta Febele. Foi uma maquiagem, é uma sombra muito boa, muito bem pigmentada, mas foi uma paleta barata, tá? A outra eu não sei se eu passei pra vocês de quem era, só rapidinho aqui, ó, é da Ruby Rose, tá? Deixa eu passar assim. A primeira sombra é da Ruby Rose. Agora a gente vai vir trabalhando com essa aqui, tá? A cor que eu vou utilizar, o laranja que eu vou utilizar é esse laranja. Tá vendo como é que ele é mais forte? Esse tom aqui de laranja. Eu vou passar por cima, literalmente, da outra. Com o mesmo pincel. Que aí ele vai dar uma clareada vai deixar a sobrancelha, o laranja um pouco mais forte. Essa é a intenção. Não vai ficar aquele laranja vivo, mas ele vai dar uma avivada nesse laranja, tá? Pronto. Agora eu vou vir com outro pincel para fazer a região do côncavo. O pincel que eu vou utilizar, ele é de esfumado também, só que ele é mais fininho, tá? Esse aqui. O outro era um pouquinho mais grossinho, esse aqui é um pouquinho mais fininho. Esse pincel também é da Macrylan. A maioria dos meus pincéis são da Macrylan, que são pincéis bons, são mais pincéis duráveis e tem as cerdas também mais macias. Eu vou utilizar um tom de marrom da paleta do Boticário, que é da Make Be. Só que se você tiver esse tom de marrom em qualquer outra paleta, pode utilizar também, tá? Não tô fazendo propaganda do Boticário, não. É esse aqui, ó. Aqui eu vou utilizar essa aqui, da Make Be. E aí eu vou utilizar essa sombra aqui. Que é um marrom... Ele não é muito escuro, também não é muito claro. Ele é um marrom médio. Pronto. E aí eu vou fazer a região do côncavo. Dei uma batidinha só para tirar o excesso. Onde é o côncavo, gente? É essa região aqui, ó. Esse ossinho aqui, ó, tá vendo? Esse ossinho é a região do côncavo. E eu também vou fazer da mesma forma como eu passei a sombra anterior. Eu vou de fora para dentro. Então eu começo aqui e vou trazendo na região do côncavo essa sombra mais escura. Esse marronzinho tomzinho mais escuro. Só para deixar um pouco mais sobressalente esse côncavo. É como se eu estivesse criando um côncavo, deixando o côncavo mais visível. Pronto. Bom, e aí ficou assim o olho, tá? Ainda não tá finalizado não, que a gente vai finalizar com a sombra preta e depois por cima eu vou passar um azul, né? Tá vendo? Ficou assim. Ficou bem esfumadinho côncavo, a parte superior também do olho. Tenta não encostar a parte de cima da sombra, tenta não juntar com a sobrancelha, né? Esfumando até aproximar a sobrancelha, não. Deixa um espaçozinho aqui entre a sobrancelha e a sombra, né? Que é a divisãozinha aqui, tá? Beleza, meninas, a gente vai agora passar uma sombra preta. Aí, o que eu vou fazer? Deixa eu só achar aqui a sombra preta aqui. Pronto, achei. Eu tenho várias sombras pretas, né? Mas aí eu vou utilizar dessa paleta, que é uma paleta barata. Eu já tinha comprado ela há um tempo, nunca tinha usado.
Aí, domingo agora, antes de ir pra igreja, peguei e falei assim, você quer saber? Eu vou usar essa paleta hoje pra ver se ela é boa. É da Louis Ange. Tá? E assim, ela pigmentou bem. Eu dei uma forçada também pra pigmentar melhor com água termal. Eu borrifei um pouquinho para poder ela pigmentar melhor, não ficar esfarelando tanto, sujando tanto o rosto. Aí a parte da sombra preta que eu vou utilizar dessa paleta, o preto é esse aqui, tá? Beleza, aí eu venho com a água termal e vou borrifar em cima dela. O que que vai fazer com, o que que vai acontecer? Ela vai ficar um pouco mais molinha, né? Mais pastosa. E aí ela vai ficar melhor para passar e eu não vai ficar esfarelando, né? Antes, quando eu passava sem borrifar a água termal, o que que acontecia? Acabava sujando todo o rosto, né? E aí é muito chato tirar a sombra preta, né? Limpar, fazer a limpeza do excesso. Assim ela vai sujar menos. Vocês vão ver só. Ah, o pincel que eu vou utilizar, esse aqui. Tá? Mais achatadinho, com as águas um pouquinho mais fixas. Mais firmezinho ele é mais durinho do que os outros pincéis. Pra poder passar. Eu estico um pouquinho o olho, levemente, para poder passar. E aí eu venho passando essa sombra preta toda nessa região. Vai sempre pegando o produto, né? Conforme você vai vendo que o pincel ele vai ficando sem produto, você vai pegando mais para deixar a sombra bem pretinha. E aí você vai colocar essa sombra até um pouco antes até a altura do côncavo. Eu ia falar um pouco antes, não, até a altura do côncavo. Tá vendo como é que não suja nada, gente? Olha só. Suja nada. Se eu tivesse passado essa sombra preta como ela vem em pó, o meu olho provavelmente estaria todo sujo embaixo. Tá? Mas desse jeito ela fica melhor para se passar. Não suja nada, praticamente. Antes dela secar por completo, porque ela tá um pouquinho úmida, eu vou vir com um pincelzinho, também de esfumar, e vou trazendo ela levemente um pouquinho, também um pouquinho mais acima do côncavo, tá? Pra tirar essa marcaçãozinha aqui do finalzinho dela. Aí também ela dá uma leve escurecida. A parte de cima, né? Você pega aqui, ó, e vai... Finalzinho, bem no finalzinho, você passa o pincelzinho e vai em movimentos circulares, puxando ela um pouco para cima, não muito, tá, gente? Ó. Ó, tá vendo que eu não tô subindo? Agora eu vou vir fazendo a mesma coisa no outro olho. Pronto. Agora o que que eu vou fazer, gente? O que que eu fiz de diferente essa semana com esse olho escuro assim, preto? Em cima desse preto, eu passei um azul. Um azul meio metalizado, que eu tinha uma paleta que, infelizmente, o meu filho, né, eu tenho um filho de 5 anos, ele colocou a mão na paleta, a paleta caiu no chão e quebrou parte dessa minha sombra azul, então eu fiquei um pouco triste de deixar ela um pouco de lado. Só que aí, o que que acontece? Eu resolvi usar ela e passei por cima desse preto. E aí eu vi que ficou bonito, ficou diferente, sabe? Eu vou passar aqui só pra vocês verem. Ó, a paleta que eu utilizei, peraí que eu peguei a paleta errada, que é da mesma marca. É a paleta da Una, da Natura. Mas toda a sombra que eu mostro aqui pra vocês, gente, se vocês tiverem cor parecida em alguma outra paleta, você pode utilizar a sombra. É assim, entendeu? Tá toda despedaçada. Eu vou passar o dedinho nela só pra vocês verem o tom
da sombra. Eu vou passar um lenço umedecido aqui no dedo, que ele acabou escurecendo por causa da sombra preta. E eu acabo também dando uma umedecida, ele acaba fixando melhor. É esse tom aqui, ó. Tá vendo? É um azul mais vivo. Ele tem até um leve tom de glitter, né? Tem algumas paletas aí que algumas marcas vendem, que são paletas coloridas, né? Assim, com cores vivas e com glitter. Pode utilizar, tá, gente? Aí, o que que eu vou fazer? Essa sombra eu vou passar por cima da sombra preta. Não preciso umedecê-la. E aí eu vou passar em cima dessa sombra preta. Vou até passar com o mesmo pincel que eu tinha passado a sombra preta, que não tem problema. Também, gente, ó, leves batidinhas. Tá? Você vai dando leves batidinhas. Essa sobrancelha, ela já tem glitter. Tá vendo? Como é que já deu a diferença de um olho pro outro? Ele fica meio degradê, assim, né? Você não sabe se é um olho preto, se é um olho azul. Tá vendo, gente? Ela ficou assim. Ficou escura. Então, você olhando assim, você não sabe se é preto, se é azul. Enfim. Eu também, o que que eu vou fazer? Com aquele pincelzinho que você trouxe a sua sombra preta um pouquinho pra cima, eu vou trazer também levemente essa sombra azul que eu acabei de passar, sobrepondo a sombra preta. Na mesma altura, tá? Só pra dar uma misturada. Sem trazê-la muito pra cima, gente. Sem trazer ela muito pra intercalar com laranja. Com laranja tem que aparecer, tá? Viu? Ela só interpôs um pouco. Ficou como se fosse uma sombra só mesmo, entendeu? Eu só, com aquele pincelzinho de esfumar, eu só trouxe ela pra cima, por cima, coloquei ela por cima da sombra preta e dei uma misturada nas duas, tá? Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar, né, sobre a sombra. Eu gosto de fazer isso, gente. Eu gosto de, mesmo com sombra escura, com sombra preta, eu gosto de passar o delineador, tá? Pelo menos pra fazer aquele gatinho aqui no finalzinho aqui, tá? Pra poder dar uma finalizada. Tem gente que faz o gatinho com a própria sombra. Eu gosto de fazer ele literalmente com delineador preto, né? Mas aí se você conseguir, se você conseguir fazer, gostar não, quiser conseguir fazer com a própria sombra, beleza. Então faz com a sombra, dá uma finalizada aqui com a sombra que você utilizar. Outra coisa, antes de eu passar o delineador, deixa eu fazer logo, eu vou, para não estragar o delineador, eu vou colocar o glitter que eu falei pra vocês, né? Apesar dessa sombra que eu utilizei por último, ela já tem bastante glitter, né? O azul, eu vou deixar esse glitter mais vivo. O glitter que eu vou usar é da marca Cristal. É um glitter que foi baratinho. Também. E aí o glitter é assim, ó. Deixa eu tentar passar aqui no dedo aqui pra você ver. Tá vendo? Ele é um tom assim escuro, mas ao mesmo tempo que ele é puxado pro preto, né? Ele é meio furta-cor, que ele dá aquela nuancezinha de várias cores. Vou tirar o excesso, porque daqui a pouco eu passo o glitter no rosto todo, né? E aí, o que que eu vou fazer para poder passar esse glitter? Eu vou umedecer a ponta do pincel, porque senão você acaba espalhando glitter no rosto inteiro. Deixa eu só tirar, eu acabei passando em cima dessa sombra, porque eu vou utilizar o mesmo pincel. Vou tirar só o excesso da sombra que eu utilizei anteriormente. Pronto. Vou umedecer de novo. E agora eu vou passar sobre... Eu vou pegar um pouco do glitter,
para passar nessa, sobre a sombra preta, sobre a sombra aí preta com azul que eu fiz, tá? Por que que eu umedeço a ponta do pincel? Para espalhar o menos possível de glitter no meu rosto. Eu não quero meu rosto cheio de glitter, então eu quero colocar o glitter somente sobre o olho. Dei uma afastadinha aqui, com batidinhas também, tá, gente? Eu vou espalhando esse glitter. Vou pegar mais um pouquinho. Aí eu deixei o glitter um pouco mais vivo, tá vendo? Agora eu vou fazer, gente, o delineado. Deixa eu tirar o glitter que escorreu bem pouquinho, mas escorreu ainda alguma coisa. Vocês verem como é que é a situação. É porque senão daqui a pouco meu rosto tá cheio de glitter. Agora eu vou utilizar o delineado. Lembrando que eu ainda não passei lápis de olho, tá? Eu vou passar o lápis de olho também. O delineador, gente, que eu uso, ele é líquido. O melhor delineador para você utilizar, se você não tiver muita experiência em passar, que às vezes até eu às vezes acabo borrando, como quase eu fiz agora, seria o delineador em gel, ele é o mais fácil para passar. Esse aqui que eu uso é esse aqui, ó. É o da Ruby Rose. Eu já até mostrei em um vídeo anterior. Eu sempre uso esse delineador. Porque o pincel dele é fininho. Pra mim, eu gosto de utilizar porque ele pigmenta muito bem, ele fica muito pretinho, então eu utilizo ele mais por conta disso. Gente, por conta da sombra preta, eu fiz um delineado um pouco mais assim, um pouquinho mais grosso, mais grossinho, né, nas pontinhas, né, para casar melhor com a sombra, tá? Agora a colocação dos cílios postiços, tá? Eu vou colocar agora os cílios postiços, que você pode colocar ou não, tá? E fica a seu critério colocar ou não os cílios postiços, tá? Eu vou utilizar hoje os cílios da marca New Show. Esse aqui. Foi barato também, ó. Esse aqui foi R$19,99. Ele só foi um pouco mais caro do que eu já passei anteriormente, porque ele é ele é mais volumoso, então ele vai deixar o meu olho um pouco mais volumoso do que o que eu já utilizei anteriormente. E ele se assemelha mais a pestana mesmo, né? Os cílios mesmo, né? Tá vendo? Ele se assemelha mais aos cílios natural, tá vendo? E ele já vem curvado já, né? Você não precisa nem curvar, porque às vezes quando o cílio vem muito retinho, você tem que botar ele aqui na mão e dar uma apertada nele para ele poder ficar mais curvo, né? Mais curvadinho. Esse aqui já nem precisa, porque ele já é, tá? E aí, como é que eu vou fazer para colocar? Eu já até passei num vídeo anterior, vou fazer um outro vídeo fazendo somente colocação de cílios, né, para fixar bem. Eu vou medir os cílios com o meu olho para ver o quanto eu vou cortar. Por que eu vou cortar, gente? Porque normalmente os cílios, quando ele é postiço, ele vem do início até o fim. Eu não gosto de colocar ele assim porque ele incomoda na entrada do olho. Então fica aquela coisa muito pesada e incomoda, irrita, então eu acabo tirando um pouco dele. Aqui, ó, eu vou tirar, porque não precisa também tirar muito não. Eu vou tirar esse tantinho aqui, ó. É como se fosse uns 3 dentinhos dele, né? E o restante eu vou utilizar. A cola que eu tô utilizando é essa aqui, ó. Eu
vou pegar a fechada, porque eu comprei recentemente a mesma cola, só que eu comprei a preta agora pra utilizar. É a mesma marca, tá, gente? A marca dela é Ienve. É a mesma cola, só que a que eu vou utilizar hoje, ela é a branca. Essa aqui é uma preta. Mas é a mesma cola, é a mesma fixação, tudo igual, não muda nada. Ela vem com um pincelzinho para poder passar, tá? Eu já usei ela uma outra vez, tô utilizando de novo. E aí eu vou colocar ela aqui para secar, tá? Se tiver, gente, alguma pontinha, alguma bordinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, que no finalzinho desse lado aqui tem bem uma pontinha aqui, ó, sobrando. Eu tiro. Eu observo e tiro. Porque isso também acaba incomodando na hora de colocar. A permanência dele acaba te incomodando, tá? Porque fica batendo às vezes na ponta do olho, enfim. Acaba dando aquela incomodação, eu retiro, tá? Eu vou deixar essa cola secando um pouquinho antes de colocar os cílios, tá? Bom, acho que agora minha colinha tá quase no ponto já de colocar, tá? Ela já deu uma leve escurecida. Ela é uma cola branca, mas tá vendo como é que ela já tá ficando mais azulada? Tá vendo? E aí ela já tá no ponto já, ó. Que ela já tá meio que já querendo agarrar já. Esse aqui que é o ponto, tá? Quando ela começa a ficar meio azulada, tá? Ela deixa de ficar aquele brancão pra ficar meio azulado. E aí ela já tá agarrando um pouquinho mais. Você coloca um pouquinho a pontinha do dedo só pra ver se ela tá agarrando. Se você já sente que ela tá dando aquela leve agarrada, pra você colocar. Eu vou utilizar a pinça, tá? Pra fazer a colocação dos cílios. Outra coisa, gente, quando você for colocar, você tenta colocar o mais rente possível aos seus cílios naturais, tá? Bem nessa parte aqui de cima mesmo, bem coladinho mesmo, tá? Pra ficar o mais natural possível. E aí eu sempre coloco de fora, coloco no meio, tá? Você fixa ele no meio. E as pontinhas dele, uma eu coloco por fora, primeiro a de fora, e depois eu coloco a de dentro, tá? E outra coisa também, eu sempre coloco ele assim pra cima, nunca coloco ele assim. Porque senão ele fica pra frente. Eu sempre coloco ele pra cima. Vou fazer agora a colocação. Ó, eu vou fixar ele. Ah, outra coisa, gente. Tenta colocar a extremidade final mais próxima ao finalzinho do olho, tá? Colei o meio, agora eu vou trazer o final. Ela já tá colando bem, gente. E outra coisa, é uma cola muito boa, por quê? Ó, a parte da frente já até colou. Porque ela não fica saindo. Porque eu já usei um montão de cola. E aí chegava no meio da festa, um lado já tava já saindo já. Essa aqui, você pode colocar ela de manhã, que às vezes eu coloco até pra trabalhar. Eu coloco postiço até pra trabalhar. Só que eu não coloco assim tão esse mais volumoso não. Eu coloco um pouco aquele menos volumoso, só pra dar um volumezinho nos cílios. Então assim, às vezes eu colocava já antes da metade do dia já tava saindo já. Esse aqui fica até o final. Se eu ficar 8 horas com ele, são as 8 horas colado. Colado. E pra tirar, você utiliza até o removedor de maquiagem por cima dele pra poder tirar, porque ele cola muito bem. E aí o postiço ficou assim, ó. Já colou já, gente. Já tá colado. E ele fica muito perfeitinho, você pode ficar tranquila. Viu? O olho eu já finalizei já, tá? Praticamente. Eu não finalizei totalmente porque ainda falta o lápis de olho. Deixa eu só passar logo o lápis de olho, porque eu quero mostrar pra vocês o final dele já com a pele pronta.
passar o lápis de olho. O lápis de olho, eu vou passar. Já deu já deu assim, ficou mais vivo o olho, né? Ainda mais, né? Que já estava já com a sombra. Gente, agora espera só um pouquinho, que eu já vou aparecer já com essa make já finalizada já. Espera só um minutinho. Então, gente, com a pele finalizada ficou assim, tá? O que eu fiz nesse intervalo que eu dei, nesse intervalinho que eu dei? Eu fiz a pele, né? Você tem que fazer a pele para poder finalizar a maquiagem. Em torno dos olhos, né? Aqui embaixo, aliás, eu coloquei, além do lápis de olho, por fora, por fora da linha d'água, eu coloquei a sombra preta. Esfumei ela, coloquei bem pouquinho e esfumei ela com a ponta do pincel. O pincel até que eu utilizei de um lado foi esse, para colocar. E esse lado aqui eu utilizei para esfumar. Tá? Colocar e esfumar. Eu utilizo esse aqui para fazer essa bordinha do olho porque ele é um pouquinho mais durinho, tá? Que é o lado como seria um lado para delinear, tá? E aí eu utilizei esse batom aqui, né? Hoje ele é até da Make Be. Não sei qual é a numeração dele, gente. Tentei olhar aqui e ver, mas não consegui visualizar a numeração dele não, tá? Mas é esse aqui. Aí já tem um tempinho já. Ah, outra coisa, se você quiser iluminar, como eu fiz o lado de fora do olho, só para dar aquele pontinho de luz, eu utilizei uma sombra glitter, mas é um glitter bem fininho, gente. Dessa cor aqui, ó. Ele é em pó, tá vendo? É um pozinho, mas ele é bem ralinho esse glitter, tá? E aí eu utilizei para iluminar a parte de fora externa do olho aqui, ó, por fora, tá? Eu finalizei com essa sombrinha preta e no finalzinho da sombra preta eu puxei esse glitterzinho, tá? Hoje eu não coloquei o rímel embaixo dos olhos não. Se você quiser colocar para finalizar os cílios, beleza, você pode fazer também. Gente, então é isso aí. Tá? Por hoje nós terminamos, né? Terminamos esse vídeo, né? Se você gostou, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, né? Para você receber as notificações dos novos vídeos. E como eu falei lá no início do vídeo, a gente vai produzi-los com uma frequência grande. Então daqui a pouquinho vocês já vão ter outro vídeo de outra coisa que eu estiver fazendo, ou seja pele, maquiagem, ou seja cabelo, enfim. Gente, fica com Deus. Muito obrigada, tá? Pela sua permanência até aqui. Espero vê-las em outro vídeo, tá bom? Beijão!